Olá, amigos. Sexta-feira, boa tarde. Uma boa tarde para você. Homem pula muro de um depósito, tenta roubar material de construção e morre. Ele foi atacado pelo cão vigia da empresa. Noite de prejuízo e solidariedade. O fogo destruiu uma loja em Jardim da Penha, Vitória. Clientes e funcionários de um bar vizinho correram para combater o incêndio. Procura-se um aparelho que permite que uma criança ouça os sons da vida. O aparelho auditivo foi perdido no ônibus. É caro e feito especialmente para a menina. Susto! Carro perde o controle e atinge banca no centro de Vitória. Morador de Vila Velha registra imagens de uma tartaruga gigante. O animal passeava tranquilo na Praia da Costa. Fim do pedágio na Terceira Ponte e demissões. A Rodossol dispensou 80 funcionários. Português descomplicado. E aí, professor? Vocês acham que possivelmente e provavelmente tem o mesmo significado? Significam a mesma coisa? Não. Vamos aprender no quadro aí, professor, que tem diferença sim e você pode se dar mal em provas, redações. Fique de olho, tá? Chuva provoca destruição no norte do estado. Temporal derrubou telhados, árvores e até um galpão. Polícia prende 4 suspeitos de assaltar distribuidora de bebidas. Um funcionário é acusado de participação no crime. Comerciantes e moradores reclamam de uma obra em Cariacica. Falam dos transtornos e dos prejuízos. O movimento em um posto de combustível caiu em 30%. Emprego, não deixe de conferir as ofertas que encerram a semana. E com vocês, o bolo bobeira da Dona Maria. Essa amiga do TN é fera na cozinha. Tira do armário ingredientes simples e transforma num bolo delicioso. O fim de semana já começa especial aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Nós voltamos bem rapidinho, não é isso? Ah, claro, até já. Incêndio em loja de material de construção assusta moradores de Jardim da Penha e mobiliza comerciantes e funcionários de estabelecimentos vizinhos. O dono da loja acredita que o fogo tenha começado nos equipamentos de informática. O prejuízo ultrapassa R$120 mil. Os vídeos feitos por populares mostram a quantidade de fumaça que tomou o topo do edifício onde o material de construção está localizado. Também flagraram a intensidade das chamas que começaram nos fundos do estabelecimento e logo tomaram todo o primeiro pavimento. Depois que os bombeiros conseguiram controlar o fogo, é que foi possível mensurar o prejuízo. Eu estimo um prejuízo de R$120 mil na parte de baixo, né? Tudo detonado. Tem muita coisa, o prédio, vou ter que assumir a responsabilidade de algumas coisas que danificou, pintura, fachada. Eu vou ter que, infelizmente, assumir essa situação. O incêndio teve início por volta das 8 horas da noite. Os garçons deste bar, que fica bem ao lado do estabelecimento atingido, foram os primeiros a perceber que alguma coisa estava errada. Chegaram a imaginar que o bar, que já foi atingido por um outro incêndio em 2006, estava pegando fogo novamente. Mas rapidamente eles perceberam que se tratava do vizinho e correram para ajudar. Começamos a sentir um cheiro forte de queimado. Começamos a olhar as tomadas, se era algum fio queimando, se era algum corto aqui no bar. Percebemos que não era nada. E o patrão foi andando aqui, averiguando, aí colocou as mãos no vidro e constatou que era no material de construção. Aí começou a falar com a galera, nós nos mobilizamos e tal, e começamos a quebrar a porta aí com os extintores. Começamos a tentar amenizar a situação, né? Só que não tinha como, porque o fogo era lá no fundo da loja. E como tinha muita fumaça, a gente estava inalando demais. A gente já estava começando a sentir dores no peito. Enquanto o corpo de bombeiros não chegava, os garçons ainda tentaram utilizar essa mangueira para ajudar. Mas não conseguiram acertar a conexão e resolveram tirar da loja o que ainda dava para salvar. O local foi periciado e em breve o relatório com a causa do incêndio estará disponível. Mas o dono da loja já tem um palpite. Deva ter sido a parte de informática, tá? Porque a gente mantém alguns equipamentos ligados, um cooler, né? Travando com poeira, que a gente, queira ou não, mesmo que eu limpo, e poeira está sempre penetrando nesses equipamentos e provavelmente criou uma fagulha. E eu tenho muito tine, água rasa e provavelmente muito próximo, né? E chegou muito próximo e houve essa explosão toda.
Menos pior, não houve vítima, não houve nada, graças a Deus, né? Então é trabalhar e reconstruir tudo de novo. Assaltantes de distribuidora de bebidas são detidos. O crime foi planejado por um funcionário. Os 4 rapazes foram presos em Morada da Barra, Vila Velha. Todos estão envolvidos no assalto a essa distribuidora de bebidas, que fica em Jardim América, Cariacica, no dia 19 de abril. Nas imagens do circuito interno da loja, Robson Lima de Oliveira, de 23 anos, aparece na companhia de Rafael Júnior da Silva, também de 23, que ameaça os funcionários com a arma. Herberton Pereira Oliveira, de 19 anos, trabalhava na distribuidora. Segundo as investigações, ele queria uma pistola .40 que pertencia ao patrão dele. Em troca, forneceu a informação ao restante do grupo que no dia do assalto, o chefe teria um malote com R$10 mil no estabelecimento. No dia do crime, Jean Oliveira Carvalho, de 30 anos, foi quem levou e buscou os bandidos. A arma do dono da distribuidora, cobiçada pelo funcionário e levada no dia do crime, era de brinquedo. Já os R$10 mil roubados não foram recuperados. De acordo com a polícia, o dinheiro foi gasto por todos os envolvidos com o consumo de drogas. O 5º envolvido, que cedeu a arma utilizada no crime, foi identificado, mas ainda está foragido. Todos foram autuados por assalto à mão armada e serão encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. As pessoas que não estão nos ouvindo sabem que quem cometeu o crime foram eles. Até mesmo que a polícia não elucida o crime, a polícia apura. Quem elucida o crime é a sociedade. E a sociedade sabe da participação de todos eles, inclusive do Rodrigo, que nós estamos em busca. Pois é, o apelo que o delegado faz. Informações, ligue 181. Pessoal, obra no vizinho incomoda geralmente, mas em Cariacica o problema chegou ao extremo. É que o vizinho é em reforma, é o estádio Kleber Andrade. Toda a terra retirada do local foi colocada na porta do seu Josimar e de dona Marilene. Com a chuva de ontem, olha só o que aconteceu. Do quintal à sala, a situação era a mesma. Muita lama espalhada por todos os cantos da casa. Móveis novinhos foram atingidos, a geladeira parou de funcionar e tudo o que estava no baixo teve de ser amontoado em cima das camas e sofá. Pouco tempo de chuva, mas o estrago foi grande. Só não foi maior que o susto pelo qual dona Marilene passou quando viu a lama invadir a casa. Fiquei desesperado, comecei a gritar, foi um desespero total mesmo. Minha geladeira foi embora, meu jogo de quarto, o guarda-roupa do meu filho, foi tudo embora, estragou. Acabar de fazer reforma, né? Acabar de fazer reforma. Seu Josimar chegava do trabalho e também foi apanhado de surpresa. Familiares embaixo de chuva tentando amenizar os estragos. Nem o portão da residência resistiu à força com que a lama desceu. Os carros, ainda bem que estavam na garagem vai continuar, porque não tem como sair não, nem entrar nem sair. Até dificuldade para sair a pé está tendo ali, que eles jogaram muita terra para dentro, para a estrada onde eu tenho acesso. Pois é, seu Josimar já mora com a família dele nesta casa há 25 anos e eles nunca tiveram problema com chuva. Isso porque a água que desce dali de cima, olha, percorre exatamente este caminho que vocês veem aí no vídeo. Mas aquela grande quantidade de terra que foi jogada bem na entrada da casa acabou formando uma barreira. E aí não teve jeito, a chuva caiu e a lama foi parar toda dentro de casa. Poderia ser pior, né? Porque todo mundo correu na hora, tentou fazer alguma coisa, né? Tentou desobstruir lá em cima um monte de terra que tem lá, um trator deu uma desobstruída, mas assim mesmo deu um estrago grande ainda. É que eles são vizinhos de porta do estádio Kleber Andrade, que está em reforma. Toda essa areia faz parte da obra e foi amontoada na entrada da casa durante a manhã, pouco antes de começar a chover. E a família, que com dificuldade também estava reformando a casa, quer ser indenizada. 25 anos que a gente mora aqui, nunca aconteceu, primeira vez. Depois está essa obra aí que aconteceu isso. Reformei minha casa toda, comprei móveis novos, esse dezembro, numa dificuldade danada, para agora, de um dia para o outro, eu espero que, pelo menos, eles resolvam esse problema aí com a gente, porque a gente sendo vizinho aqui praticamente de porta do Rio Branco, quer dizer, é uma melhoria, acaba melhorando para um lado e piorando para nós, né? Realmente, ninguém merece isso, né? A Secretaria de Transportes e Obras Públicas informou que a empresa responsável pela obra
e está desde o início da manhã em contato com os moradores afetados. A empresa está comprometida em arcar com os prejuízos. Emprego na construção civil são vagas para engenheiro, encarregado e mestre de obras. É simples, hein? Mande o seu currículo para tereza@rhassessoria-es.com.br. Carro perde o controle e atinge banca no centro de Vitória. Pela manhã foi possível ver o estrago causado pela batida. A banca chegou a sair do lugar e teve partes quebradas e outras amassadas, como a porta de aço. O prejuízo do proprietário chega a R$20 mil. A destruição foi devido à batida de um carro na noite de ontem. Fotos após o acidente mostram como o veículo ficou. A parte lateral que atingiu a banca ficou bastante amassada. O motorista não se feriu. O motorista que dirigia o carro que atingiu a banca contou que o acidente aconteceu depois que ele levou uma fechada no trânsito. Chovia no momento, a pista estava molhada e o veículo acabou derrapando e só parou depois de subir a calçada e bater na banca. A banca estava fechada no momento da batida e ninguém se feriu. O proprietário esteve no local no centro de Vitória na manhã de hoje para recolher as revistas que estavam na banca. Pessoal, uma tartaruga gigante surpreendeu moradores da Praia da Costa em Vila Velha. Quem mandou a imagem pra gente foi o Ricardo, que mora num apartamento na frente da praia. Ele contou que estava na varanda por volta de 1h30 da madrugada, quando viu algo estranho na areia. Quando percebeu que se tratava de uma tartaruga que parecia encalhada, resolveu descer. Com a ajuda do Ricardo, da esposa dele e de conhecidos do casal, a tartaruga voltou ao mar. Ricardo disse que a tartaruga parecia ter quase 2 metros e pesar mais de 300 quilos. Pesado, hein? Um bebê de quase 2 anos perdeu um aparelho auditivo feito especialmente para ele. Olha, sem ele, a criança não escuta nada. Nos últimos 3 dias, a pequena Camille está nervosa, triste, no silêncio. Ela está muito irritada. Ela acorda, sempre que ela acordava, ela já fazia assim. Quer dizer, mamãe, eu não estou ouvindo. Cadê? E como é o rondo, ele é só você ligar e colocar na cabeça, não tem mais nada. Então, quando caía, ela já procurava e ela mesma já colocava. E ela sente falta, ela quer assistir televisão, ela quer conversar e ela não ouve, ela tá irritada. O aparelho auditivo, conhecido como rondo, que fazia a menina escutar, sumiu. Na última terça-feira, Camille foi levada para uma consulta com um fonoaudiólogo no hospital aqui em Vila Velha. Na hora de ir embora, mãe e filha entraram no ônibus 656, que faz a linha terminal de Vila Velha, terminal de Itaparica. E foi no coletivo que o aparelho se perdeu. Eu peço, por favor, quem achou, que devolva. Deixa com alguém lá do Transcol, um fiscal, ou então ligue pra gente. Camille tem quase 2 anos e usa o aparelho há 5 meses. Ele foi conseguido pelo SUS com luta e sacrifício, já que custa muito caro. E o SUS não dá outro. Perdeu, roubou, não tem outro. Já foi falado, a empresa já falou pra gente que não tem outro aparelho. Se a gente quiser, a gente vai ter que comprar. Mas como que a gente vai comprar um aparelho desse? É muito caro. A gente viajamos de 2 em 2 meses para Bauru, interior de São Paulo, para ela estar fazendo essa cirurgia, estar implantando, para ela estar ouvindo. Então, depois que ela implantou, a gente vai de 3 em 3 meses para ela estar ativando cada vez mais, para ela estar ouvindo cada vez mais alto o aparelhinho dela. Então, sem o aparelho, ela não vai ouvir nada. Poxa, pessoal, esse aparelho só serve para Camille. Se você tem informações, ligue 99968-0279. 99968-0279. Tadinha da Camille, hein? Pessoal, adolescente é morto a pauladas no sul do estado. Rafael de Farias, de 17 anos, foi assassinado dentro de uma creche em construção em Cachoeiro de Itapemirim. Ele estava amordaçado com pés e mãos amarrados. Segundo a polícia, o menor era de uma facção criminosa. Parece estrada de terra, zona rural, mas se trata de uma rodovia que corta vários bairros de Cariacica. A José 7 está tomada de buracos, crateras que levam perigo a motoristas, ciclistas e pedestres. Na rodovia José 7, em Cariacica, o fluxo de veículos é intenso durante o dia inteiro.
Quem passa por aqui enfrenta, além do trânsito lento, as péssimas condições da via. Vejam só por quantos buracos os motoristas são obrigados a passar. Alguns até conseguem desviar através do improviso, mas outros acabam caindo nas verdadeiras crateras que se formaram na pista. Esse trecho de Alto Laje até Itacibá está abandonado. Eu pediria às autoridades estaduais que vissem com mais carinho. Não tem como, já perdi um pneu e estou perdendo outro pneu agora. Todos nós estamos pensando que já morreu um no asfalto. Nós estamos lá dentro porque nós estamos correndo para a janela. Será que morreu alguém? Será que morreu alguém? Ruim para motoristas e péssimo para comerciantes da região de Alto Laje. A obra de duplicação da rodovia parece nunca ter fim. Também não é para menos. Nenhum trabalhador foi visto no local hoje pela manhã. E com isso, restam prejuízos ao comércio. O Charles, que é dono de um restaurante bem na beira da estrada, tem recebido inúmeras reclamações dos clientes. Fizeram um rabisco aqui na rua, não fizeram nenhum respaldo para tampar esses buracos. Quando ele vem tampar os buracos, joga um solo brita com a chuva vai embora e volta os buracos. Aí não sei se eu reclamo dos buracos ou se eu reclamo da poeira. E a clientela reclama de quê? Da poeira e dos buracos. O problema por aqui realmente é grande e parece crescer cada dia mais. As péssimas condições da via se estendem ao longo dos bairros que cortam a rodovia José Sete. Saímos de Alto Laje e viemos para Itacibá. Por aqui, a quantidade de buracos é impressionante. Quantidade e tamanho. Entre tantos, este é o que mais preocupa. O buraco tem quase 2 metros de profundidade. Essa aqui é casa de polícia, minha irmã. Olha, daquela trilha que você está vendo ali, cai gente todo dia, pedestre, olha lá. Os pedestres passam lá. Cai tudo naquele buraco ali, ó. Já vi mulher cair, já socorri, mulher grávida caiu dentro do buraco ali, ó. Isso aqui é uma vergonha. Passar por aqui virou sinônimo de perigo, tanto para carros, motos, bicicletas e veículos pesados. Medo de ser pegado por um carro aí. Falta de segurança, muito desprezo do governo do estado, que isso aqui está fazendo vergonha. Com tanto de imposto que a gente paga, é inaceitável ter buraco, né? Gente, olha, o DER confirmou que as obras na região vão melhorar o fluxo de veículos e levar mais benefícios para comerciantes e moradores. No entanto, a empresa que fazia os trabalhos pediu rescisão de contrato e as obras só serão retomadas no mês que vem. Prometeu mandar uma equipe para fazer reparos de emergência na rodovia. A chuva no Espírito Santo. Em Montanha, norte do estado, muita destruição. A chuva começou ontem à noite. Telhados caíram, árvores e até um galpão foi atingido pelo temporal e ventos fortes. A prefeitura contabilizou 30 casas destelhadas. A festa da cidade, que seria neste final de semana, foi cancelada. Pois é. E a frente fria que chegou ao Espírito Santo mantém a sexta-feira chuvosa em todo o estado. Também a previsão de ventos fortes. Amanhã, o sol volta a aparecer. Às vezes, a necessidade faz com que seja preciso procurar outros caminhos. Ou pode ser a vontade mesmo de mudar. O Luciano e a Marta perderam o emprego, passaram muita dificuldade mesmo. E hoje são referência quando o assunto é empreendedorismo. E também bolinho de bacalhau. Que legal. Luciano e Marta, marido e mulher, sócios, empreendedores. Eles são especialistas em salgados, principalmente o bolinho de bacalhau. Há 15 anos administram com sucesso o próprio negócio. Por que deu certo? A insistência, persistência, qualidade do produto e a simpatia, o tratamento com os clientes. Abrir o próprio negócio foi a única alternativa que eles tiveram para continuar pagando as contas. Luciano e Marta trabalhavam numa grande empresa aqui na região metropolitana. Em 1999, os dois acabaram demitidos. Com 2 crianças pequenas em casa, eles se perguntavam, e agora, o que fazer? Pois bem, foi quando o medo e a necessidade provocaram a criatividade. Eu fui para o Senac, fiz um curso básico de salgados e a gente foi para o Sebrae e fez um curso de pequenos empreendedores, na época de microempresários, para saber o que a gente ia ter que fazer. O começo foi difícil. Vendiam apenas 20 salgados por dia na pracinha de bairro de Fátima. O apoio, família foi muito grande, porque a dificuldade foi grande. Criar os filhos pequenos, dar educação.
Então, o dinheiro que nós vendíamos, aplicava de novo na compra de materiais. Vendia, aplicava de novo. E muita coisa a gente recebeu dos pais. Hoje, entre a venda na praça e encomendas para festas, o número passa de 10 mil unidades. Atualmente, 25% das pequenas empresas fecham as portas antes dos 2 anos de vida. Isso porque elas pecam em pontos essenciais. Em primeiro lugar, é muito importante que o empresário tenha conhecimento e paixão pelo que ele faz. Conhecer o produto e o mercado também. Em segundo lugar, ele precisa ter organização, planejamento. E isso é fundamental e é preponderante para que ele alcance o sucesso do negócio. Estava conversando com o Luciano agora há pouco e ele disse que tem controles de qualidade, controles de custo. Ele faz uma gestão bastante interessante e isso faz com que sobre tempo para inovar, para investir na parte comercial. Em terceiro lugar, o empreendedor precisa ter consciência de que o mercado é dinâmico, muda muito e ele precisa se antecipar a isso. E como que ele se antecipa? Se capacitando. Luciano e Marta aproveitaram as experiências anteriores para fazer a empresa crescer. Hoje, eles têm funcionários, vários pedidos e clientes, muito trabalho e o sonho de serem ainda maior. Eu acredito que mais. Se a gente insistir, porque coisa é difícil, mas tem que acreditar. Não pode deixar de acreditar. Às vezes bate aquela coisa assim, ai meu Deus, tá difícil. Não, mas não vamos deixar a peteca cair não, vamos inventar uma outra coisa. E a gente vê um segmento que tá na mesma área de bacalhau, a gente tá tentando fazer algo diferente. Até então, vamos ver o que vai dar. Delícia, né? Além da qualidade do produto, da preparação, tem aí uma outra qualidade comum aos vencedores, a gratidão. O Luciano chegou a se emocionar quando falou do pai, da mãe, da sogra, todo mundo que ajudou no início, já que eles ficaram quase 5 anos sem lucro real, investindo o que entrava na empresa. Hoje é sexta-feira, 25 de abril. Vamos ver o que é destaque em A Tribuna. Holandeses anunciam 4.500 empregos em Porto, no estado. Na foto principal, loira tortura taxista em assalto. Veja o que ele disse, ela é fria, calculista e psicopata. Grupo Mineiro vai abrir 11 lojas de eletrodomésticos no Espírito Santo. Personal trainers brigam por causa de funcionária de academia. No AT2, novas delícias nas montanhas. E não deixe de ler também nesta edição do Jornal A Tribuna. Exame de DNA para provar que é filho da irmã. Papa reza missa em homenagem a Anchieta. E vistoria na BR-101 para liberar pedágio. Professores completam 11 dias em estado de greve e invadem prédio de secretaria. Primeiro, a reunião dos professores da rede estadual aconteceu em frente ao edifício Fábio Ruski, no centro de Vitória. No local funciona a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, responsável pelo pagamento do salário dos servidores. É aqui que também se discute plano de carreira, avanço, referência. Mais de 200 professores ocuparam o edifício. Depois de quase meia hora, os professores deixaram o prédio da SEGER, onde não foram recebidos pelo secretário. Na segunda-feira, nós faremos um grande ato em Vila Velha, com panfletagem. Também, na terça-feira, dia 29, acontecerá a nossa próxima Assembleia Extraordinária. A categoria está em luta e mantém o movimento de greve. Bom, o governo do estado diz que, por determinação da legislação eleitoral, as administrações estão proibidas de conceder aumentos, reposições e revisões de remuneração, desde o último dia 8. Outras demandas que não têm impedimentos legais estão em negociação. A Secretaria de Educação garante que as aulas serão repostas. Por essa, ele não esperava. Se deu mal. Pulou o muro do material de construção e foi atacado. O segurança do local não perdoou e o bandido foi morto ali mesmo. Quem é esse segurança? Veja aí.
Mascote é o nome do autor da morte de Maicon Ferreira dos Santos, de 29 anos de idade. Mas mesmo sendo conhecido da polícia, o criminoso não foi preso, autuado ou sequer prestou depoimento. Motivo? Mascote é um cão vira-lata. Ele tomava conta, com mais 2 outros animais, deste material de construção que fica no bairro das Laranjeiras, na Serra. O local foi invadido nesta madrugada pela vítima, por volta das 3h30 da madrugada. E Mascote não teve piedade. Para defender o local, ele atacou. O homem levou mordidas na cabeça, pescoço, orelhas e outras mordidas mais profundas nos braços. A perícia suspeita que em uma delas pode ter atingido uma veia importante no corpo que fez a vítima sangrar até a morte. Os latidos do cão e também os pedidos de socorro da vítima foram ouvidos pelos vizinhos. Um deles se levantou, viu a cena e, sem poder fazer nada, ligou para o SAMU e também para a Polícia Militar. Não se sabe quanto tempo o homem ficou agonizando até morrer ou quanto tempo o cão ficou atacando a vítima. Eu escutei os cachorros latindo, só que dessa vez foi diferente, porque eu comecei a ouvir pedido de socorro. Eu peguei a lanterna, dei a volta no quarteirão, vi se o portão ainda estava trancado. O portão estava trancado. Aí clareei lá dentro, iluminei com a lanterna, tinha uma pessoa deitada no chão, ainda estava se mexendo. Quando nós chegamos aqui, nós encontramos o rapaz lá, caído no chão, né? E o cachorro em cima do rapaz. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi tentar arrombar o portão para tentar salvar a vida e fizemos contato com a ambulância. Maicon teria tentado furtar esta estrutura de vergalhão, mas antes que pudesse levá-la ou até fugir, foi atacado. O padrasto dele esteve no local para confirmar os boatos e reconheceu o enteado pela foto. Por um acaso esse seria o Maicon? É ele mesmo. É ele mesmo, não é ele? É ele mesmo, é ele mesmo. Falaram lá em cima só que tinha matado um rapaz aqui embaixo aqui que... o cachorro tinha comido ele, mas eu não sabia quem era. A mãe contou que soube da morte do filho quando estava na igreja e disse que esperava pela notícia, pois o filho era viciado em crack e furtava para comprar drogas. Toda a vida eu lutei por ele, mas ele não quis. Conselho, orando por ele, ele quis, ele procurou esse caminho. Foi ele que quis, com as próprias mãos. O dono do material de construção, ao ser indagado sobre o que faria com o cão, qual o destino dele, respondeu. O meu continua do jeito que está. Tem 3 cachorros. É o bravo mesmo, é só ele. Cuidado, ladrões da redondeza. Quer ir lá pegar uma lajota, quer ir lá pegar uma telha? Cuidado com o Mascote, viu? Pois é, e fica aí também o alerta, né? O que disse a mãe. Vamos escutar os conselhos das mães, né? Porque mãe é tudo, né? Tá certo. Provavelmente e possivelmente. Provavelmente, possivelmente. Parece que tem o mesmo significado, né, Ingrid? Parece, mas não tem. E aí, professor? Algumas palavras parecem que têm o mesmo significado, mas não é bem assim não, né, professor? Muito bem, Naira. Esse aqui, possivelmente e provavelmente, não são a mesma coisa. E aí, professor? Vamos às diferenças. O possível é tudo o que pode acontecer. O provável é tudo o que vai acontecer. Vamos dar um exemplo, então, melhor pra gente? Exemplo. Naira, você sairá hoje à noite? Poucas chances. Então eu respondo o quê? Possivelmente, Naira sairá hoje à noite. Ok. Agora, se tem mais chance, por exemplo, Adelino, você vai sair hoje à noite? Tem chance boa de você sair hoje à noite? Provavelmente. Isso quer dizer que Adelino sairá hoje à noite. Ok, provavelmente é mais certeza. E se ele disser, provavelmente, cobrem isso dele. Agora, possivelmente... Todos podem sair hoje à noite. Se todos estiverem saudáveis, é possível que todos saiam hoje à noite. Ok, certeza então, provavelmente. Muito bem, né? Agora, não muito certo. Possivelmente. Obrigada, professor. Isso aqui pode cair em prova, redação? Toma muito cuidado, porque provavelmente indica essa certeza de que o fato irá acontecer. E possivelmente não. É uma possibilidade. Ok, apenas. repetindo pra gente aprender. É isso aí. Obrigada, professor. E aí, professor?
Ônibus é incendiado em São Mateus, norte do estado. Moradores do bairro Vila Verde se revoltaram com a morte de um homem. Policiais foram à casa dele por causa da denúncia de que estaria espancando a mulher. Segundo a Polícia Civil, o homem deu um tiro na própria cabeça quando a casa foi cercada. Já os moradores negaram essa versão. Disseram que os policiais já chegaram atirando. Por causa disso, pararam um coletivo, pediram que as pessoas descessem e atearam fogo. A Dona Maria é amiga do Tribuna Notícias, primeira edição. Muito obrigado, Dona Maria, pela sua audiência. Ela faz de tudo um pouco, hein? Cuida de idosos, de crianças, faz doces e salgados para vender. Que delícia! Uma batalhadora. E hoje também participa da Dica do Chefe. Imagine só, é um bolo de chocolate que não leva trigo, nem leite e fica uma delícia. Dona Maria chama de bolo bobeira. Olha aí. A receita é fácil e também bem baratinha, custa menos de R$10. Não precisa de farinha de trigo, nem de fubá e nem de maisena. E quem vai ensinar pra gente como fazer essa delícia desse bolo é a Dona Maria. Ela ligou lá pra gente, né, Dona Maria? Convidando para que nós viéssemos aqui aprender. Como é que a senhora começou a fazer esse bolo? Eu aprendi essa receita quando eu trabalhei numa casa em Jardim da Penha. Um menino de 14 anos pediu para me fazer alguma coisa diferente. E ele tinha essa receita e nós fizemos a receita. E até hoje eu tenho a receita comigo. Quem mais que se delicia aqui com esse bolo? Meus filhos, minhas noras. Também uma senhora que é a dona de buffet, foi através dela que eu me inscrevi, porque ela falou assim, esse bolo é muito gostoso, você deve se inscrever. Então, vamos embora pôr a mão na massa, né? Vamos embora. Para fazer a massa do bolo, você vai precisar de meia dúzia de ovos, 8 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 colher de fermento em pó, 1 colher de margarina, 6 colheres de açúcar e 100 gramas de coco ralado. Primeiro, quebre os ovos no liquidificador. Acrescente o açúcar, o chocolate em pó, coco ralado, margarina e fermento em pó. Bata todos os ingredientes. Coloque a massa em uma forma untada. Ela fica molhadinha mesmo. Leve ao forno pré-aquecido a 260 graus e deixe assar por meia hora. Enquanto isso, vamos preparar a calda. Você vai precisar de 200 gramas de creme de leite sem soro, chocolate em pó e um pouco de açúcar. Coloque tudo em uma panela e leve ao fogo. Mexa os ingredientes até ficar nessa consistência. Espere a calda esfriar e coloque por cima do bolo. Por fim, enfeite com granulado. O resultado é uma massa consistente e molhadinha. O bolo fica tão gostoso que agrada toda a família. Olha, Dona Maria, que pena que nós não estávamos aqui à tarde para comer essa delícia. Adorei. Boca encheu d'água. Vou fazer em casa. E daqui a pouquinho essa receita deliciosa vai para o nosso site www.redetribuna.com.br/televisão. Em instantes, fim do pedágio na Terceira Ponte e demissões. A Rodossol dispensou 80 funcionários. A gente já volta. Tribuna Notícias, primeira edição, agora 12:33. Até já. A Rodossol demitiu ontem 80 funcionários, isso é muito triste. A decisão foi tomada depois que o governo suspendeu a cobrança do pedágio, isso é muito bom. A concessionária disse que vai estudar se outras demissões serão necessárias. A cobrança do pedágio vai ficar suspensa até a finalização da auditoria. Uma boa tarde para você e um excelente fim de semana. Que bom, fica agora com Ronda Geral. Tchau, Ingrid. Tchau. Tchau, amigos. Bom fim de semana.